caro aluno, tudo bom? Vamos iniciar os nossos estudos de administração de marketing. Hoje é um assunto de extrema importância, principalmente com a globalização, com grande quantidade de tecnologias e informações que a gente consegue absorver nesse mundo competitivo, nesse mundo globalizado. E como fazer com que o marketing esteja neste mundo, que a gente possa fazer estratégias e conseguir continuar com os desejos e anseios do consumidor. Então, com isso, a nossa disciplina ela vai trazer toda essa parte mercadológica, como atender os desejos, como ir atrás do nosso consumidor, como a propaganda, as estratégias e tudo mais de vendas que envolvem o marketing, eles realmente conseguem acertar o que nós queremos. Então, você vai ter um olhar do consumidor, você vai ter um olhar empresarial e muitas vezes vai até pensar, nossa, é por isso que eu faço determinada compra, é por isso que eu tenho esses desejos, é justamente o marketing todo que tem por trás das empresas e essa administração que a gente consegue fazer. Então é um ambiente maravilhoso de fazer essa imersão a essa disciplina. Vocês vão gostar. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala-se de marketing, que a primeira coisa as pessoas pensam e aí fazem a associação do marketing à propaganda, fazem a associação do marketing a uma publicidade. E não, o marketing ele é toda essa estratégia. Ele é uma determinação de preço, de promoção, de distribuição, de ideias, bens e serviços, trocas, tudo que eu possa aglobar para poder atingir o meu objetivo organizacional e das pessoas. O grande autor Philip Kotler, onde você encontrar na internet, você vai encontrar livros, quando fala-se de marketing, fala de Philip Kotler. E ele fala a seguinte expressão: o processo de planejar, executar, a concepção, a decisão do preço, a promoção, a distribuição das ideias, bens e serviços para trocar e satisfazer todas as metas individuais e organizacionais, isso é o marketing. Então é toda ação que a empresa possa fazer para atingir o seu público final. E nisso a gente lembra que quem determina preço, quem determina promoção no mundo globalizado e competitivo não são as empresas, é o que? O consumidor. O consumidor hoje é que vai nos trazer lucro, é que vai trazer rentabilidade para a empresa, aquela velha frase que nós dizemos. O cliente é que manda na empresa e é mais ou menos dessa forma. Claro que ele não manda, tem toda uma estratégia por trás, mas o principal objetivo é atingir o nosso cliente. Várias empresas, empresas grandes, empresas pequenas, médias, do tamanho que for, elas não vão para frente se ela não atingir o desejo do consumidor, aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Aquela satisfação do consumidor, aquele olhar apurado que você, consumidor, tem na hora que vai fazer determinada compra, na hora que vai escolher o pão, qual o pão da melhor padaria, qual o mercado que tem o melhor preço, qual a comodidade que tem em relação a compra que você vai fazer. Então, por isso, tudo isso envolve marketing, não somente a propaganda e a distribuição que as pessoas já têm na ideia do que é o marketing. Então, é nesse sentido que a gente vai levar a nossa disciplina. Então, a principal frase que a gente pode colocar é entender e atender o mercado. É entender como o mercado funciona, como as outras empresas estão fazendo. Eu quero entrar num mercado que está em ascensão, eu quero sair de um mercado, eu quero mudar a minha empresa, eu quero fazer toda uma reformulação. Tudo isso o marketing ele tende a entender e atender as expectativas que o mercado necessita. O mercado quem? Os clientes, aquela falha de mercado que uma empresa deixou, que outra empresa não está tentando atender, é um objetivo então de você, um administrador, um profissional de marketing atender. O marketing ele é muito mais, ele é muito amplo, então quando você começa a estudar, você vai longe, você tem expectativas maravilhosas em relação a entender como esse mercado funciona, atender todo esse mercado. E aí, como eu já falei, Philip Kotler, ele é o grande pai, assim, o grande escritor, ele foi um dos primeiros a pensar, o marketing está na satisfação, logo em 1960, quando a gente teve logo depois da Segunda Guerra, então ele começou a pensar
que o consumidor é que leva o mercado e não mais as empresas. A gente vinha de empresas determinando o mercado, nós vínhamos de conceitos que as empresas determinavam, as pessoas elas escolhiam pelo preço e não apenas por qualidade. E Philip Kotler fala o seguinte, não, agora as pessoas elas vão pensar muito além do que somente o preço e a comodidade. Ela vai pensar no bem-estar, ela vai pensar como é a promoção que está sendo levada a ela, como é a satisfação dela, uma satisfação que nem ela sabe que deseja e que nós, como empresários, temos que observar. Então é um autor que tem livros maravilhosos, começou a escrever muito antes da nossa nova globalização e que tem até hoje. Tem uns livros deles atuais, falando de marketing digital, que traz para a gente já uma nova vertente. Então vou trazer um pouco da disciplina, tanto o marketing do produto, quanto o marketing digital, quanto o marketing atualizado para os novos modelos de mercado que nós temos hoje. Então eu vou utilizar uma figura, um iceberg, né? Ele sempre fala isso, o Felipe sempre fala isso, que o marketing ele é um iceberg. Que a gente consegue ver a ponta do iceberg, mas a gente não consegue ver o que tem embaixo, o que tem por trás, por debaixo, tá? É submerso à água. Então, acima na ponta, a gente consegue ver aquilo que o consumidor vê. Então, eu como um mero consumidor, eu consigo ver somente a ponta, que é por isso que a gente pensa tanto que marketing é propaganda. E o que é a ponta? É propaganda, é venda, é o merchandising, é o produto que eu consigo pegar no produto. Então, o marketing, ele tem essa ponta que é onde os consumidores veem, mas ele tem muito por trás. Então, para o iceberg, ele está ali no meio do oceano e está todo congelado, configurado, ele tem por abaixo da água várias outras estratégias que fazem com que o consumidor veja e tenha as expectativas perante aquela empresa. Então, a logística. Então, não adianta eu ter uma boa propaganda, ter uma boa estratégia de mercado, se eu não consigo chegar até o meu cliente, se eu não consigo ter um planejamento de como chega, e principalmente nos dias de hoje, que o e-commerce e o m-commerce ele está muito mais ligado. Então, assim, e-commerce e m-commerce que são estratégias de comércio eletrônico que fazem com que as pessoas comprem muito mais rápido. Eu tenho um mercado hoje digital onde as pessoas compram pela internet, ainda muito pouco no Brasil, mas que as pessoas compram e querem receber o produto muito mais rápido. Então, não só a propaganda que faz o marketing, mas tem uma logística por trás. Não adianta eu vender pela internet ou vender produtos se eu não consigo entregar ele muito mais rápido e mais prático ao meu consumidor. Então essa parte de baixo do marketing, o que dá sustentabilidade do iceberg é a logística, é o preço. O preço ele é um dos, vocês devem ter estudado em outras disciplinas, mas principalmente no marketing, ele é um dos primordiais quando a gente fala de marketing, porque o preço ele faz o meu consumidor sumir da minha empresa ou atrair diversos consumidores. Ele é uma variável que ele é bem sensível. E essa sensibilidade, junto com a qualidade do produto, unida à qualidade do produto, faz com que o meu consumidor me enxergue, consegue me ver, que a minha propaganda tenha uma maior eficácia em relação aos meus clientes. Então, esse é o todo o mercado, é toda a estratégia que a gente faz. Então, marketing é isso, não é propaganda, venda, merchandising, é todas as estratégias que eu tenho em relação ao meu posicionamento que eu vou ter no mercado. Eu quero ser a melhor, eu quero ser a segunda melhor, qual é a estratégia que eu vou ter em relação ao meu mercado, que a gente vai ver mais adiante também quais são essas estratégias. Mas para deixar bem fixo, que marketing eu tenho que conquistar os clientes, conquistar e manter, porque não adianta a gente só conquistar, né? Não adianta eu só conquistar o meu cliente, ele vem, compra e vai embora. Não, o meu objetivo é reter aquele cliente, é manter. Os clientes mais lucrativos são aqueles que têm um relacionamento duradouro com a empresa. Então, o marketing é a arte minha de conquistar o cliente, de encantar, de fazer um relacionamento lucrativo com ele. Por isso que ele vai muito além da propaganda. Ele vai de uma pós-venda, onde eu compro e tenho um feedback do meu produto, eu tenho uma ligação da minha empresa. Acontece muito quando a gente compra automóveis, né? Quando a gente vai numa concessionária, compra um automóvel, a gente tem um pós-venda todo por trás, que é onde ligam e querem saber como é que foi a compra, como foi com o vendedor. E passa algum tempo, eles ligam para saber como tá
o andamento do carro, a quilometragem, se está perto de fazer a manutenção. Esse relacionamento que as empresas devem ter com o cliente, porque no mundo globalizado que temos hoje, a gente está sempre com muita correria, correndo demais, o cliente ele quer comodidade, ele quer satisfação, ele quer se sentir satisfeito. Então um telefonema, um pós-venda que você faça para o seu cliente, informando, está na hora de trocar o óleo, está na hora de trocar, como na concessionária, está na hora de fazer uma revisão, na correria do dia a dia o cliente já fala, não, ok, eu vou fazer o cadastro. E faz o cadastro e já marca e você consegue ter um relacionamento. E aí você fideliza aquele cliente, ele sempre vai lembrar de você. Isso em qualquer meio empresarial, seja no meio educacional, seja no meio de vendas, fazer essa volta. Quantas vezes a gente não recebe ligações de algumas lojas que fizemos compras e eles, poxa, tá tendo promoção, vamos aqui, venha comprar com a gente. Então esse é o objetivo. É ter esse pós-venda, é ter um antes, é encantar. No mundo que a gente vive hoje, falar de atendimento ao cliente é algo primordial. Então, assim, atender o cliente bem, ele não é uma estratégia apenas, ele é uma obrigação das empresas, que inclui o marketing. Então, empresas que não atendem mais o cliente, que eu tenho uma falta de satisfação do meu colaborador perante a empresa, faz com que lá na ponta eu não seja bem atendida na hora que eu vou fazer uma determinada compra. E isso reflete no marketing, reflete em vendas, em receitas. Então, o marketing é todo esse relacionamento. Pensando em relacionamento, eu tenho que ter todas as variáveis. Preço, praça que é a localização, o meu produto de qualidade, os meus funcionários sempre bem atentos a manter esse cliente, um funcionário satisfeitos. Então, a gente pode falar que marketing também é o RH da empresa. Porque eu tenho que ter o meu funcionário feliz, bem disposto, alegre, satisfeito, motivado para estar atendendo o cliente. Porque senão eu não conquisto e não mantenho o meu cliente. Então ele é muito mais do que só fazer uma grande propaganda, né? Muito mais do que conquistar e fazer um produto bom para o meu cliente. O marketing ele vai muito além. Philip Kotler também fala dessa mesma forma, que a arte de conquistar, manter e desenvolver relacionamentos lucrativos com os clientes é o marketing. Claro que lucrativos, porque toda empresa tem o viés de o quê? De ter uma lucratividade, seja ela filantrópica ou não. Então, o lucro pode ser voltado para a empresa, mas o principal objetivo é manter um relacionamento lucrativo, onde o meu cliente ele lembre de mim, ele volte, eu conquiste o meu cliente, eu tenha ali realmente uma relação de satisfação com o meu cliente. E no mundo globalizado, o meu cliente não satisfeito, ele procura outra empresa no mesmo momento. Então, a internet, a informação, ela está ali muito à disposição das pessoas. E isso em qualquer nível das pessoas, sejam elas de classe média, classe alta, as pessoas querem satisfação. Então eu posso ser um vendedor de brigadeiro, eu tenho que vender o melhor brigadeiro, eu tenho que vender o brigadeiro da maneira que a pessoa quer comprar e que ela quer comer, da maneira que ela quer. Então eu tenho que observar quem é o meu cliente para ter esse relacionamento lucrativo com ele. Então diversas empresas, elas têm esse olhar para o cliente muito mais aguçado. E esse é um novo mundo, porque se eu não conquistar o meu cliente, ele vai embora e vai aqui do lado, né? A gente pode ver redes imensas de drogarias, às vezes tem até ruas inteiras de drogarias, mas a gente sempre vai naquela. Ou aquele que tem o menor preço, ou que eu sou bem atendido, ou um relacionamento que eu tenho de amizade com o fornecedor. Então, é isso que faz o cliente voltar à minha empresa. É nesse pensamento que o marketing traz para as empresas. Eu tenho que criar valor. Eu tenho que olhar para o meu cliente e falar o que ele necessita, o porquê que ele vai comprar de mim. Não somente eu fazer um produto para eu colocar no mercado e eu falar, não, o meu cliente ele vai comprar porque ele necessita. Eu primeiramente tenho que ver como ele vai reagir. A primeira coisa quando você vai criar um produto, um serviço, vai desenvolver algo para os clientes é pensar em você. O que falta para mim? Por que eu compraria esse produto? Essa é a principal característica que você deve levar em conta. Poxa, eu vou comprar aquela caneta porque aquela caneta, ela tem um bico fino, um bico grosso, ela tem um designer diferente. Qual é esse valor, além daquilo que o produto faz, que o meu cliente vai comprar?
Então, não somente eu vou fazer, por exemplo, eu sou uma pizzaria, eu vou vou vender pizzas veganas. Eu tenho que primeiro pensar como um cliente vegano. Essa é a principal objetivo. Como ele vai reagir à minha pizza? Se eu vender a pizza vegana junto com a pizza normal, sem com todos os ingredientes, será que o cliente vegano vai gostar de estar com os produtos misturados? Eu tenho que pensar como o meu cliente. Então, para eu desenvolver uma estratégia, um programa, eu tenho que desenvolver algo que crie valor para o meu cliente. Então, não somente o custo, aquele valor, o custo que ele vai pagar pelo aquele determinado produto, mas como eu vou atingir ele com valor. Então, qual é o sentimento que ele vai ter em relação àquela estratégia, em relação àquele produto, em relação àquele atendimento. Então, tudo isso eu tenho que desenvolver. Hoje, no mundo globalizado, nós temos clientes que estão altamente tecnológicos, que gostam de tecnologia, e clientes mais, vamos dizer, mais tradicionais. Então, qual vai ser a minha estratégia? Bom, eu vou atender clientes que são altamente tecnológicos. Então, todas as minhas estratégias de marketing, aquele iceberg que eu falei para vocês, eles têm que estar desenvolvidos com a tecnologia. Então, eu quero abrir um restaurante, ou eu estou no restaurante e quero mudar, né, as estratégias do restaurante, onde vai ser tudo online, meu cliente, ele vai chegar, vai fazer o atendimento todo pelo celular, vai entrar no Wi-Fi da empresa, eu tenho que pensar tudo isso. Como ele vai reagir? Lembrando que o meu cliente já tem um certo teor tecnológico, então eu não preciso explicar como vai funcionar. Isso vai criar valor para o cliente, ele vai se sentir, nossa, eu adoro tecnologia e estou aqui num lugar cheio de tecnologia. Para o tradicional, se o meu cliente é tradicional, ele não vai gostar nada disso, ele prefere um garçom. Porque é esse valor que ele vai dar. Eu vou pagar um pouco a mais porque eu sou um cliente tradicional e prefiro um garçom trazendo a mesa. Ou eu sou um cliente que sou mais tecnológico e prefiro fazer todo o atendimento aqui sozinho, um autoatendimento. É esse valor, aquele sentimento que o cliente fala, não, eu vou voltar por conta disso, porque eu fui encantado pelaquela empresa. Não somente nisso, mas em compras, produtos, sites também. Quando a gente entra dentro de um site, eu tenho que ver como o meu cliente reage àquela propaganda, como o meu cliente está reagindo ao preço, ao meu produto, qual é o encantamento que eu estou fazendo. Por isso que marketing, a gente tem sempre os 4 P's, que são, nós vamos ver adiante, cada um separado nas nossas aulas, mas já de antemão, nós temos 4 P's, que é praça, preço, produto e promoção, que eles caminham juntos. Não tem como eu fazer uma estratégia sem pensar no outro. Não tem como eu pensar em um produto de qualidade e vender ele a um preço baixo. Eu tenho que criar valor ao meu cliente. Um valor que vai encantar ele nas 4 estratégias do marketing. É difícil? Não, não é difícil. Mas é chegar até o cliente que é o mais difícil. Eu achar esse valor que vai ser superior. Então, grandes empresas, como a Apple, vou dar o exemplo da Apple. O grande exemplo é que Steve Jobs falou o seguinte: eu vou apresentar um produto para o meu cliente que antes que ele sinta a necessidade, eu já apresentei. Já está ali o problema resolvido. Então, muito mesmo antes dele pensar que precisa escutar música pelo celular, muito antes dele pensar que precisa do celular para o GPS, ele criou o iPhone. Então, são nessas expectativas que ele desenvolveu e que hoje que as pessoas gostam tanto da marca. Então, você tentar pensar no valor para o cliente muito antes do que ele necessita. Claro que são anos de estudos, não é assim tão rápido. A gente pensar numa pequena empresa, numa média empresa, eu quero criar uma satisfação, um encantar ao cliente. Outro grande exemplo brasileiro é da Cacau Show, que o Alexandre Costa ele pensou o seguinte: eu quero vender um produto que é o chocolate, mas um produto mais sofisticado. Eu quero vender um produto que seja gourmet, que seja um bombom fino, mas eu não quero vender a um preço muito alto. Eu quero que a população ela consiga comprar também o meu chocolate. Então, o valor superior que ele deu é exatamente o seguinte: é esse prazer de você presentear com um bombom fino, é o sabor, é o mesmo sabor de
de um chocolate suíço, de um outro chocolate da outra marca que seja mais fino. Esse é o valor superior. Então, quando você pensa em dar um presente para alguém, você já pensa logo, poxa, vou dar uma caixa de chocolate. Mas eu não vou dar a Garoto ou a da Nestlé, eu vou dar já o quê? Vou dar Cacau Show. É esse valor, é esse encantamento que eu consigo fazer com o meu cliente, que é o meu diferencial competitivo. É onde o meu cliente vai lembrar de mim, vai voltar e vai comprar. Então eu penso na falha de mercado, que é o valor, que é aquilo que está deixando de encantar o cliente, e é nisso que eu vou observar. Então, a gente fala de empresas grandes, claro, grandes empresas, como eu já falei, mas se você, por exemplo, tem um restaurante, uma padaria, um mercado numa rua, onde tem vários outros concorrentes ao seu lado, veja o que o seu concorrente está deixando de fazer para encantar o cliente, para você entrar nessa falha de mercado. E aí você vai ver que você vai conquistar o cliente, às vezes com um preço um pouquinho maior, mas eu consigo encantar e consigo fazer com que ele volte. Esse é o principal objetivo do marketing. Lembrando que para isso acontecer, eu tenho que pensar em logística, em RH, em distribuição, atender o cliente. Não adianta eu só atender se eu não tenho um produto. Então, todo esse iceberg por trás para que nós temos que pensar não somente no manter e reter o meu cliente. E aí, as principais perguntas que você deve fazer. Qual cliente eu vou servir? Como eu vou servir melhor e qual será esse valor? Essas 3 perguntinhas são primordiais. Quais são os meus clientes? Então aqui, eu vou vender para quem? Se eu sou nessa rua que eu falei, que tem diversos concorrentes, quem são esses clientes que passam aqui na frente? Como eu vou fazer para servir melhor a ele? Eu vou fazer um melhor atendimento, fazer um treinamento com meus funcionários, eu vou trocar toda a ambientação da minha empresa, vou trocar a maneira de entrar. Qual é esse servir melhor? E qual vai ser esse valor, essa proposição de valor que meu cliente vai olhar e vai falar, é essa empresa que eu vou voltar, é para ela que eu vou voltar e vou comprar novamente. Então, é manter o meu cliente, fazer com que ele fique na minha empresa, que ele volte. Então, a gente tem até uma frase que fala-se muito no meio do marketing, que o cliente que está do lado de fora da empresa é de fato quem define o negócio, é de fato quem define preço, como vai ser o produto, como vai ser todas as decisões dentro da empresa, as decisões de marketing. Porque o lado de fora ele consegue só observar, mas o de dentro é ele que vai definir, é o cliente. Né? Ele vai definir o preço, definir como vai ser a marca, a cor, como vai ser a ambientação e todas as outras decisões internas em relação à empresa. Essa frase é de Peter Drucker nos anos de 1960, que até hoje a gente consegue observar. Então, o marketing ele vem mesmo para justamente, desde dos primórdios até hoje, a gente conseguir atualizar para a nossa maneira atual. Porque é simples, eu tenho que atender o meu cliente da maneira que ele quer ser atendido, da maneira que, com o preço que ele quer comprar. Não adianta eu colocar um preço alto e vender um produto por mês se eu não vou conseguir atingir os demais clientes e as minhas metas. Então eu tenho que pensar nisso, nesse relacionamento que eu vou fazer com o meu cliente, nessa satisfação, na percepção que ele vai ter em relação à minha empresa, o porquê que ele vai voltar, né? Fazer um atendimento a longo prazo, manter um bom relacionamento com o cliente. E todas essas variáveis dentro da empresa, né? Ela que a gente pode ali fazer qualquer mudança, qualquer estratégias, no marketing nós chamamos de variáveis do microambiente, que são variáveis o quê? Que estão no microambiente, por que micro? Porque é menor e que eu como empresa e o marketing eu consigo resolver. Então, por exemplo, a minha empresa, qualquer decisão que tenha dentro da minha empresa, se a empresa é minha ou eu sou o gerente, sou o supervisor, eu consigo controlar. Eu consigo controlar o meu atendente, eu consigo controlar o meu RH, eu consigo controlar minhas finanças. Então, essas variáveis são chamadas de microambiente. Agora, existem algumas outras variáveis que também elas têm afeto diretamente à minha empresa, mas que eu posso fazer alguma estratégia para poder mudar. Que são o quê? Fornecedor. Por exemplo, eu tenho uma total liberdade com o meu fornecedor. Eu posso fazer uma estratégia com ele para que ele me entregue em 10 dias, 5 dias, 2 dias. Eu consigo controlar as variáveis do microambiente, eu consigo ter um controle maior.
Eu consigo controlar o meu fornecedor? Eu consigo controlar o meu concorrente? Às vezes sim, às vezes não, mas eu consigo observar ele. Por exemplo, duas padarias, uma de frente para a outra. Se a padaria daqui é R$ 1,99 o quilo e a padaria daqui é R$ 1,98, para o cliente não há sensibilidade em relação a esse 1 centavo. Mas se esse aqui colocar 99 centavos o pão, automaticamente esse aqui vai colocar 89. Então, eu consigo também, no meu concorrente, fazer uma estratégia para que ele mude. Fazer uma estratégia para que eu consiga controlar um pouco ele. Não da maneira que eu queria, mas as estratégias ali que vá fazer com que ele tenha uma mudança em relação ao cliente dele e aí eu consigo atender os meus. Então, essas são variáveis no microambiente. Eu consigo segurar. Eu consigo manter, fazer alguma coisa para poder conseguir atender o meu cliente. Então, todas essas variáveis, a empresa, tudo que eu comecei a falar, são variáveis do nosso microambiente. Só você lembrar, micro, pequeno, eu detenho controle. Quando é menor, né, eu detenho controle. Agora, variáveis no macroambiente de marketing, aí não, eu não tenho controle nenhum, mas elas afetam diretamente o meu produto. Então, ela afeta o meu produto, ela afeta a minha empresa, ela afeta tudo. Eu tenho que mudar toda a minha estratégia em relação ao macroambiente. Seria o quê? Imposto, governo, imposto, qualquer força política, tecnologia, alguma força natural. Então, por exemplo, algum imposto de importação, imposto de exportação, isso pode impactar diretamente dentro da minha empresa, caso o meu produto que eu venda seja exportado, ou que seja importado, ou eu vá exportar. Alguma tecnologia que mudou, se eu sou uma loja que tem uma tecnologia, que utilizo algum sistema, alguma força tecnológica que tem, igual foi a grande avanço da internet, isso modifica qualquer estrutura dentro da empresa e modifica lá na ponta como eu vou atender o meu cliente. Então, alguma força natural, por exemplo, grandes devastações, grandes secas, alguma força natural que aconteceu fora daquela já planejada que vai afetar diretamente o meu produto. Exemplo da força natural que a gente não tem controle, novamente o pão, que é o quê? Vamos supor que teve muita chuva na lavoura de trigo e todo o trigo, né, a maioria do trigo, a gente nesse ano não vai ter safra de trigo, bem pouco. Então, o que acontece com o preço do trigo? Sobe. Só que eu não queria subir o preço do meu pãozinho ou da pizza que eu estava fazendo, mas sou forçado a fazer isso. Então, é uma força que veio de fora do macroambiente, mas eu tive que fazer isso porque eu não vou conseguir segurar o preço, né? Uma força econômica, por exemplo, de oferta e demanda, das pessoas estarem com mais dinheiro ou menos dinheiro, uma inflação muito alta, faz com que eu mude a estratégia dentro da empresa, por conta de uma força que não é minha, eu não consigo controlar. Então, esses fatores de macroambiente são os maiores e eu não detenho controle nenhum sobre eles. Eles acontecem e eu não consigo controlar. Agora, o micro, eu consigo fazer alguma estratégia ali para poder fazer o controle sobre ele. Então, meu cliente, o meu fornecedor, o meu concorrente, eu consigo fazer algum ajuste em alguma estratégia para deter ainda a satisfação do cliente. Agora, no macroambiente, não. Por exemplo, igual eu falei, uma força política, um imposto que, infelizmente, eu vou ter que passar para o consumidor aquele preço, mas não era algo que eu queria. Mas eu sou obrigada a fazer e posso, então, diminuir a satisfação do cliente por conta de um imposto que foi maior, que isso está no macroambiente. Então, a unidade, essa aula, ela foi justamente para você entender o principal objetivo do marketing, as forças que vão modificar essa satisfação do consumidor, que é o principal objetivo, satisfazer os nossos consumidores, satisfazer o meu cliente, que é ele que manda dentro da empresa, ele tem total controle nas variáveis de microambiente, ele que decide quais serão as estratégias para assim eu ter uma boa lucratividade. Então essa foi a unidade 1, bons estudos!